mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT, seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Esta semana, o TV Elas por Elas Formação Eleições está falando sobre mulheres na política. Na aula de hoje, a advogada Gabriela Araújo ensina sobre o fundo eleitoral e o financiamento de campanha para mulheres. Na nossa aula, nós vamos conversar sobre financiamento de campanhas eleitorais, né? Então, como é que vocês podem financiar as suas campanhas, como é que vocês podem arrecadar os recursos para as suas campanhas. Vamos falar também um pouquinho sobre prestação de contas, tá? Eu já comentei um pouquinho na aula passada sobre o crowdfunding, o financiamento coletivo de campanhas, né? Esse método, eu acho que é interessante a gente começar retomando ele nessa aula, seja permitido desde a pré-campanha, né, desde o dia 15 de maio, ele também pode ser utilizado durante toda a campanha eleitoral. E como é que ele funciona, né? Vocês contratam uma empresa intermediária, uma empresa arrecadadora, que vai estar cadastrada na Justiça Eleitoral, então ela vai estar autorizada pela Justiça Eleitoral a operar. Essa empresa, ela vai criar um site na internet da sua campanha ou da sua pré-campanha, vai depender do momento em que você contratá-la, e ela vai arrecadar recursos das suas potenciais doadoras, né, e doadores, pessoas físicas, né? Então, as pessoas físicas vão entrar nesse site, vão ali preencher o cadastro e vão fazer ali o depósito de recursos financeiros para a conta dessa empresa, que vai, de alguma forma, fazer a prestação de contas já, vai estar tudo ali informatizado e vai ter uma relação direta com a Justiça Eleitoral e também com a sua administração de campanha, administração financeira de campanha. Então ela vai já informar a Justiça Eleitoral, as doações que ela está recebendo, vai emitir um recibo para os doadores, né, e depois vai ser responsável também para transferir para a conta de campanha da candidata que está ali, que a contratou, né? E aí, para isso, ela vai cobrar uma taxa de administração, e vai depender ali da negociação, tem uma média aí de mercado, em que elas cobram uma taxa e que varia, eu não tenho muita certeza de quanto está a prática agora, mas varia entre 5% e 10% ali dos valores recebidos, e os doadores vão ter alguma ideia do que está sendo cobrado também. Então, quem faz a doação, a pessoa física que faz a doação e que vai receber, né, o seu recibo por isso, e vai ter todas as informações sobre isso, ela vai estar informada, olha, dessa doação, sei lá, vou chutar, 5% vai ficar retido como forma de pagamento para a empresa intermediária. Então, essa é uma modalidade de arrecadação de recursos para a campanha, que é possível já desde a pré-campanha também. Então, a única forma de arrecadação prévia de recursos para sua campanha é pelo financiamento coletivo. A partir do dia 15 de maio, já é permitido contratar uma empresa que faça esse tipo de operação. Mas como mais, né, as candidaturas podem arrecadar recursos para a campanha? Bom, lembrando que a campanha oficial, ela começa apenas a partir do dia 16 de agosto, porque existe um prazo aí para os partidos políticos fazerem o registro das suas chapas até o dia 15 de agosto. Então, a propaganda, a campanha mesmo começa, propriamente dita, a gente considera que começa a partir do dia 16 de agosto. E aí, né, a gente sabe, eu estou aqui falando para um público muito amplo, então tem candidatas que já são muito experientes, já participaram de várias campanhas, e algumas que são candidatas de primeira viagem, que é a primeira campanha que elas vão se colocar aí para o pleito. Então, eu preciso explicar o beabá para vocês, né? Então, vocês sabem que a gente precisa declarar tudo para a Justiça Eleitoral. Toda movimentação financeira numa campanha, ela tem que ser declarada à Justiça Eleitoral. Por isso que a própria lei exige que as candidatas, elas tenham a contratação obrigatória de uma advogada ou advogado e de uma contadora ou contador, porque se entendeu que elas precisam desse auxílio de técnicos, né, especialistas
para que elas consigam prestar contas. Porque antigamente, quando não tinha essa exigência legal, muitas candidatas tinham contas reprovadas, contas de campanha reprovadas, porque tentavam fazer sozinhas, e por desconhecimento da lei, ou por desconhecimento técnico mesmo, porque você está lá para fazer campanha, para ir para a rua, não está para ficar lidando com papel, elas acabavam não conseguindo prestar contas adequadamente. E a Justiça Eleitoral precisa seguir o dinheiro. Por isso que, para começar a arrecadar recursos para a campanha, para começar a receber dinheiro de doadores, para fazer a sua campanha, você precisa primeiro ter o registro da sua candidatura, né? Então, quando o partido vai lá e registra a sua chapa de candidatos, ele imediatamente, existe um sistema ali, a Justiça Eleitoral imediatamente manda essas informações para a Receita Federal, que emite um CNPJ próprio de campanha também. Então, você vai ter lá um nome, eleições 2022, né, Maria da Silva, deputada estadual, eleições 2022, né, Maria da Silva, deputada federal, e aí vai ter o seu número lá, então vai ter um CNPJ de campanha, aí você vai ter a sua candidatura registrada, você vai ter um CNPJ de campanha, que já foi emitido automaticamente, e aí com esse número de CNPJ, você vai poder ir ao banco e abrir uma conta de campanha. Então, todos os recursos que você vai movimentar para a sua campanha, para comprar material, para comprar, fazer folheto, para fazer um comício, né, para fazer uma reunião, para divulgar a sua candidatura, você vai ter que fazer movimentando por essa conta bancária específica que foi aberta com o seu CNPJ de campanha. Então, existem prazos para isso, né? A partir do momento em que você tem o CNPJ, você tem até 10 dias para abrir uma conta de campanha, mas é recomendável que você abra bem antes, porque sem conta bancária aberta, você não consegue fazer nenhuma movimentação financeira, né? E não consegue contratar ninguém, tem que contratar, como eu já disse, tem que contratar advogado, contador, gráfica, né, colocar material na rua, a contratar o pessoal que vai fazer distribuição de panfletos e tudo isso. Para fazer tudo isso, precisa ter uma conta bancária aberta, precisa ter declarado qual que é a conta bancária em que você vai operar ali a arrecadação dos recursos. E aí, quem que pode doar para a sua campanha? Como é que você vai arrecadar recursos para a sua campanha? Você pode arrecadar de pessoas físicas, então somente pessoas físicas podem contribuir para a sua campanha, né? Você não pode receber recursos de pessoas jurídicas, somente de pessoas físicas, e somente de pessoas físicas residentes no Brasil, com contas no Brasil, enfim, não pode receber financiamento de pessoas estrangeiras. Então, existem várias limitações, né? Existem fontes vedadas, e as pessoas físicas, elas só podem doar até 10% do que elas declararam no imposto de renda no ano anterior. E é o total, tá? Elas podem doar, assim, se elas vão doar para mais de uma candidata, elas querem doar para candidata a deputado estadual, candidata a deputado federal, candidata a governador e candidata a presidente. Ela tem que, na somatória de todas as doações que ela vai fazer para as candidaturas de preferência dela, essa pessoa física pode doar no máximo até 10% do que ela declarou no imposto de renda no ano anterior. Isso é uma forma aí de tentar equilibrar o pleito, né? Então tem essas limitações. E a outra limitação é com relação ao autofinanciamento de campanha. Então, vocês, candidatas, né, que serão candidatas, a partir do dia 16 de agosto, vocês também podem investir recursos nas suas próprias campanhas, só que vocês também têm uma limitação, e a limitação de recursos que vocês podem doar para suas próprias campanhas é de até 10% do limite de gastos para o cargo que está em disputa. Então, se o limite de gastos, se você é candidato a deputado estadual, e o limite de gastos para deputados estaduais é de X, você pode doar até 10% de X para você mesmo, tá? Então, é assim que funciona, é um pouquinho diferente, tem um pouco mais de elasticidade, quanto que as pessoas podem investir na sua própria campanha, mas tem que tudo circular pela conta bancária específica de campanha que foi declarada à Justiça Eleitoral. Então, você não pode simplesmente pegar um dinheiro da sua conta, ir lá na gráfica e pagar direto em dinheiro em espécie a gráfica, não. Você precisa pegar, transferir o dinheiro da sua conta pessoal, pessoa física, né, para a sua conta de
candidata, tem que fazer a transferência financeira e tem que declarar que esse dinheiro foi doado da sua conta pessoa física para sua conta de candidato. Então, você tem que fazer essa declaração para a Justiça Eleitoral, fica tudo ali, vai tudo para o sistema, existe um sistema, e aqui eu estou falando muito para quem está na primeira campanha, que é o SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, né? Então, esse sistema ele é alimentado praticamente diariamente, porque existe um prazo ali, né? Vocês vão ter que ter uma equipe, um administrador, uma administradora financeira da sua campanha, vão ter que ter uma contadora, vão ter que ter uma advogada, e essa equipe vai alimentar o sistema. Enquanto você está na rua fazendo campanha, essa equipe vai lá alimentar o sistema. Porque a Justiça Eleitoral, ela exige que os recursos financeiros que entrarem na sua conta de campanha, que eles sejam declarados em até 72 horas para a Justiça Eleitoral. Então, você não pode ficar sem declarar, você pode ter problemas com a Justiça Eleitoral se não declarar. Entrou dinheiro na conta bancária, tem até 72 horas para informar a Justiça Eleitoral. E aí, no meio da campanha, vai ter uma prestação de contas parcial, lá em setembro vai ter uma prestação de contas parcial, em que vocês vão ter que declarar tudo que entrou na campanha, tudo que vocês gastaram durante a campanha, e depois, em novembro, aí a prestação de contas final, que vocês vão ter que entregar toda a documentação, toda a movimentação financeira, vão ter que encerrar essa conta de campanha, vão ter que zerar a conta, né, fazer lá os encontros de contas e tudo mais. Então, como é que vocês vão arrecadar recursos? Doação de pessoas físicas, vocês vão arrecadar recursos via doações do próprio partido político, o partido político vai fazer repasse de recursos, né, para suas campanhas, e aí lembrando, gente, que os partidos políticos, eles são obrigados, né, pela jurisprudência do tribunal, e agora até pela recente emenda constitucional, que teve agora esse ano, aqui a emenda constitucional 117 de 2022, os partidos políticos são obrigados a repassar pelo menos 30% do que eles recebem de recursos para fundo partidário e para fundo especial de financiamento de campanha, que serão aplicados em campanhas eleitorais, pelo menos 30% tem que ser repassado para candidaturas femininas e aumentar proporcionalmente ao número de candidaturas femininas. Então, se tiver 35% de candidaturas femininas, 35% dos recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha tem que ser destinado a candidaturas femininas. E também por decisão jurisprudencial, existe, além das cotas de gênero para financiamento de campanha, existem também as cotas raciais. Então, desses percentuais, né, primeiro você divide por gênero, olha, vai por exemplo, 30% para mulheres, 70% para homens, mas dentro desses 30% de mulheres, tem que ver qual que é o percentual de mulheres negras, que foram de candidaturas de mulheres negras, e aí também fazer a divisão para as candidaturas de mulheres negras na proporção das suas apresentações. E na mesma forma, de acordo com o número de candidaturas de homens negros, quando na divisão lá que vai ter por gênero entre os homens, tem que ter, na proporção da apresentação de candidaturas de homens negros, tem que ser destinado esse recurso. Então, o partido vai ter que ter muito controlado o percentual de candidaturas femininas que ele vai protocolar e os recortes raciais também, porque desde 2020, por uma decisão do TSE, os partidos políticos precisam necessariamente também distribuir recursos para as candidaturas de pessoas negras. Isso é muito importante, porque quando tinha só o critério de gênero, houve uma subrepresentação, um subfinanciamento das candidaturas das pessoas negras, e aí teve que ser realizado esse ajuste, né, muito importante esse ajuste. Também é importante, já que eu estou falando de obrigações do partido com relação ao financiamento, vocês sabem que também pelo menos 30% do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV deve ser destinado às candidaturas femininas, e também tem que ser obedecido esse critério racial, sempre na proporção da apresentação das candidaturas. Existe um porém, que é com relação à garantia de quais candidaturas serão beneficiadas com esses financiamentos, né, essas cotas de financiamento, porque a legislação eleitoral, ela diz, né, e a jurisprudência também diz, que o valor a ser repassado para as candidaturas de mulheres é calculado de acordo com as chapas proporcionais ali, olha, você tem, né, uma lei tem que apresentar pelo menos 30% de mulheres nas chapas proporcionais, e aí, se for
conforme for aumentando o número de mulheres, se vai aumentando o número de financiamento, mas não diz que esse valor tem que ser dividido igualitariamente entre todas as candidaturas de mulheres. Então, o partido pode, eventualmente, destinar um valor maior para candidatas que já estão pleiteando a reeleição, ou para candidatas ao Poder Executivo, em detrimento das candidatas do Poder Legislativo. Aí, dentro do manejo de como vai ser aplicado esses 30%, ou um pouco mais, ou proporcional a mais, o manejo de como isso vai ser aplicado entre as candidaturas de mulheres e de pessoas negras, vai ter uma certa autonomia por parte dos partidos, desde que seja investido em mulher ou em pessoa negra, dependendo da cota ali, o partido pode distribuir da forma que quiser, né? Então, existe essa crítica, porque, e fica aqui a dica para vocês ficarem atentas, para que vocês tenham pelo menos alguma parte desse quinhão aí de cotas de financiamento para suas próprias campanhas, para que vocês não sejam subfinanciadas de alguma forma, né? Nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país. Eu sou a Laice Oriero, sou ex-secretária de Mulheres do PT Nacional, sou formada em Ciências Sociais, professora de profissão do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar sobre ocupar a política para transformar a vida das mulheres, a importância da luta coletiva. É um tema que nós, mulheres, temos muito o que aprender e o que para fazer, porque nós precisamos nos convencer em muitos lugares que a nossa organização é fundamental para a democracia. E nesse momento que o Brasil vive, nesse momento de golpe, né, esse governo autoritário, antidemocrático, né, o governo da arma, que quer destruir todos os direitos conquistados até então, nós precisamos estar organizadas para resistir e para dizer, nós não queremos nenhum direito a menos, nós queremos sempre um direito a mais. Isso é importante. Eu posso morar na menor cidade, né, do Brasil, mas eu tenho a minha família, eu tenho as minhas amigas, eu tenho meus colegas de trabalho, eu tenho que conversar com essas pessoas, eu tenho que discutir o que está acontecendo no Brasil, eu tenho que organizar uma resistência. Porque as mulheres, quando elas se organizam, se juntam, elas têm força. A história da humanidade, a história da luta das mulheres demonstra isso. Todas as vezes que as mulheres se juntaram, elas conquistaram a reivindicação delas. Foi assim com a questão do voto, foi assim com a emancipação de sair de casa para poder trabalhar. E você que está aí me assistindo, sabe que você tem uma força quando está só, mas você tem uma força muito maior quando você está junto. E nós conhecemos que esse governo é um governo para criminalizar os movimentos sociais. Mas para criminalizar, na verdade, a força que tem essa união. Por isso que é tão importante a gente fazer a nossa organização. Pode ser pequenos grupos de discussão, mas conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo, porque nós não podemos deixar que o movimento, né, de direita, que o movimento que quer tirar direitos, vença essa batalha. Né? Por isso que você que está me ouvindo, que está acompanhando esse curso, é preciso que a gente nos organize cada vez mais. Os movimentos feministas se organizaram ao longo da história. As mulheres só estão hoje, só conquistaram todos esses direitos por organização e por reivindicação, por sair na rua, por dizer o que quer. E você sabe muito bem que a vida, ela pode melhorar, mas ela precisa que a gente tenha uma vida plena, uma vida de direitos, uma vida
de democracia. Outra coisa, nós precisamos apoiar, conhecer os movimentos de moradia, os movimentos por reforma agrária, o movimento da agricultura familiar. Esses movimentos estão sendo criminalizados de maneira muito forte, como se reivindicar um direito fosse um crime. Nós não podemos deixar que isso aconteça no nosso país. Nós estamos vivendo um governo que tem como pano de fundo os bancos e o lucro das grandes empresas capitalistas desse país. E as nossas políticas públicas de moradia, de saúde, de educação, de meio ambiente, a políticas públicas para as mulheres estão sendo destruídas. E nós precisamos nos mobilizar. Nós precisamos dizer ao governo e à sociedade brasileira que nós não aceitamos isso. Então, eu tenho que estar principalmente participando e discutindo, para que eu não permita que esses meus direitos conquistados com muitos anos de luta e com muita organização, muita passeata, muita discussão, muito enfrentamento, e por isso que é tão importante a gente estar organizada, ou numa associação de morador, no movimento feminista, principalmente no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Porque o PT, em mais de 3 anos de governo, implantou políticas públicas nesse país que com certeza mudou a vida de muitas de vocês e mudou a vida de muitas pessoas da cidade onde vocês moram. E essas pessoas vão perder direitos. Nós precisamos resistir a isso. E é importante, é essencial que as mulheres participem desse processo. Porque também é um processo de organização, é um processo de resistência. Fundo eleitoral e financiamento de campanha foi o tema da aula de hoje. Amanhã continuaremos conversando sobre a participação das mulheres na política. Anote na sua agenda e não perca! Reveja esta e outras aulas da playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.